Você não pode perder esse papo de hoje, tá incrível. Que você que quer empreender, você que acha que não tem solução de sair da pobreza para prosperar na vida empreendendo. Ele saiu do Morro dos Prazeres, com 6 anos de idade, já empreendia com doces com a sua mãe para ajudar a sua família. Esse cara é brabo demais, enfrentou muitas adversidades na vida com fé e muita resiliência. Hoje é um empreendedor de sucesso, mentor, pastor, diplomata e escritor reconhecido no Brasil. O nosso convidado de hoje é ele, o Wallace Fly, o cara que transformou balas em propósito de vida e que já ajudou milhares de pessoas. Seja muito bem-vindo, parceiro. Wallace Fly, tá contigo. Que alegria poder estar aqui com você, Marcos, nesse momento tão peculiar da sua carreira, da sua trajetória de vida, nesse grande empreendimento que é o podcast, com você presente. E eu estou feliz de estar aqui contando um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história, porque ninguém começa grande, né? Todos nós começamos pequeno, porque só quem começa grande é monstro, ou quem já estava com a vida bastarda. Mas, na verdade, todo herói ele tem um início, né? Da descoberta do seu poder. E foi lá no Morro dos Prazeres que eu comecei a descobrir o meu poder. O meu poder de se conectar com pessoas, o meu poder de interagir com pessoas, o meu poder de aprender, porque aprender também precisa querer e precisa ter poder para isso. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui com você nesse dia maravilhoso. Irmão, prazer é todo nosso te receber aqui. Cara, tu saiu do Morro dos Prazeres, que é um morro que fica na zona norte do Rio de Janeiro. É uma comunidade pobre, todos nós somos cariocas, sabemos disso. E você, com 6 anos, já ajudava a sua mãe numa barraca de doces. E aí a pergunta é a seguinte, irmão. Como você sai de um lugar tão pobre, oriundo de uma família humilde, já tem ali as suas primeiras experiências com empreendedorismo, era uma barraca, se não me falha a memória, né? Uma Era banca. ao lado da casa, era ao lado da casa. O lado da casa que vocês moravam ali. Isso. E qual foi o grande aprendizado, irmão, que você tirou desse momento? Você era muito criança, né? Dentro disso que você começou a falar, só ratificar, o morro era um morro cultural, porque tinha um palácio nesse morro, num campo que tinha embaixo, que a gente até pensávamos que tinha bruxa dentro daquele empreendimento. Então o morro não era um lugar de pobre, não. Era um lugar de pessoas menos abastadas, né? Sem recurso, mas que soube transformar as suas dificuldades em oportunidade. Então, no Morro dos Prazeres, eu aprendi que eu poderia empreender. Eu aprendi que eu poderia marcar a minha geração se eu focasse, de fato, no empreendedorismo. Porque quem empreende tem liberdade de expressão, tem liberdade de ação, tem liberdade de tempo. Você faz o seu tempo, você faz a sua hora, você faz o seu momento. Então, lá no Morro dos Prazeres foi o início de tudo, onde minha mãe me ensinou a precificar, a contar os doces industrializados que ela comprava e revendia, a contar, a botar a porcentagem em cima para ter lucratividade. Tua mãe não fabricava os doces, eram doces industrializados que ela comprava para revender. Industrializado. E tinha que fazer toda a precificação ali e tal para vender. Isso, tinha que montar todo um planejamento estratégico para que ela pudesse ter lucratividade. Então, com 6 anos de idade, eu aprendi com a dona Margarete que eu poderia muito mais. E dali eu vi minha mãe trabalhando na barraca, vi minha mãe vendendo picolé. Com 8 anos de idade, eu estava vendendo picolé no Morro dos Prazeres, porque quem empreende é assim, enquanto ele não encontra veia, ele vai empreender naquilo que se dá. Ok. E quando ele encontra... não existe um produto específico para quem quer empreender. Não existe um produto específico. Passa a existir um produto específico para quem quer empreender na raiz, quer ser um artesão. Um artesão é na raiz. Ele monta o próprio produto, ele estrutura o próprio produto, ele que bota a mão no arado mesmo, como nós costumamos falar dentro do nosso segmento. É ele que vai fazer acontecer, nascer o produto dele. Nesse ponto aqui ainda não existia daquilo que nós vamos falar mais a posteriori. Existia, sim, uma mãe que comprava produtos e que vendia em sua barraca esses produtos que os clientes já tinham interesse de comprar.
Aí existiam os doces já, a história com doce, né? Wallace, a gente sabe do teu sucesso, a gente sabe do tanto que você é conhecido e popular no empreendedorismo, né? Nas ruas do Rio de Janeiro. Você tem aí alguns palcos que você se apresenta para vender o teu produto, que é um verdadeiro show business. E aí a pergunta é, Wallace, a gente tem, claro, dentro da maioria das comunidades pobres, quando eu digo pobre não é no sentido pejorativo da palavra, a gente sabe, e eu sou oriundo de uma comunidade, ok? Foi na Baixada Fluminense, e sei das dificuldades que jovens enfrentam dentro dessas comunidades, com a dificuldade de acesso à cultura, que não é o caso do Morro dos Prazeres, tem lá um palácio e tudo mais, mas não é a realidade da maioria das comunidades pobres do Rio de Janeiro, tanto da área metropolitana como da Baixada Fluminense. Qual é o recado que você daria, ou conselho, para esses jovens que veem uma impossibilidade muito grande de sair dessa dificuldade, dessas comunidades, dessas limitações, empreender e dar certo na vida, Wallace? Então, a primeira coisa que ele precisa entender é que não é um ambiente que vai dizer quem ele é. É as escolhas dele que vai dizer o que ele vai se tornar. Porque eu entendi que eu poderia morar em qualquer lugar, em qualquer comunidade, tendo cultura, não tendo cultura, tendo pessoas chegando junto, tendo pessoas não chegando junto, eu poderia. Só que a escolha sempre vai ser minha. A decisão sempre vai ser minha. Eu entendi que eu poderia ser mais um no meio da multidão, ou eu poderia ser alguém realmente que protagonizasse, alguém mesmo que fizesse a diferença junto com a sua mãe, que já fazia a diferença no Morro dos Prazeres, aonde ela, para auxiliar meu pai, montou uma barraca que se chamava de tendinha do lado da casa dela para vender, para trazer o sustento para dentro de casa, auxiliando meu pai, que tinha já uma instaladora Vitória Regia, morávamos na comunidade, ele era já empreendedor, que ele tinha uma instaladora Vitória Regia, que era o nome da empresa dele, porém, ainda não estava no seu apogeu, né, alcançando a lucratividade. Então, minha mãe viu que ela não tinha mais condição de sair e deixar todos aqueles filhos, que minha mãe foi mãe de 6 filhos, mãe de 10, mas presente com ela eram 6. Então, imagina, como é que essa mulher vai sair de casa e deixar essas crianças com quem? Quem vai assumir 6 crianças? Então, eu entendi que nessa jornada chamada Viver a Vida, todo jovem precisa, primeiro, ter consciência de quem ele é. Descobrir quem ele é em Deus. Eu descobri que eu era filho de Deus, que eu sou filho de Deus. Segundo, eu entendi que ninguém ia me dar nada de graça. Ninguém ia me sair me dando coisas. Ou seja, esse discurso vitimista que toma conta de muita gente dentro da nossa sociedade, que diz, poxa, eu moro na favela, eu moro na comunidade, eu não tenho oportunidade. Na sua opinião, Wallace, isso não é uma narrativa verdadeira? Não é uma narrativa. Ou seja, independentemente de onde você esteja, você pode sim prosperar na vida, sim. Você pode sim vencer na vida, você pode se formar, se tornar um grande empreendedor de sucesso. Sim, porque se você se limita ao lugar, você não está pronto. Mas quando você não se limita ao lugar, você faz a sua história acontecer, você está pronto para alcançar qualquer coisa na sua vida. Mas se você começa a se vitimizar, eu moro na comunidade pessoas iletradas. Quem disse que na comunidade tem pessoas iletradas? Não, tem pessoas que se deixam se marginalizar. É diferente. Na comunidade tem pessoas com muita cultura, porque, afinal, o pagode, o MPB, o funk raiz, não esse funk que nós... Sim. Né, o funk raiz... Saiu do gueto, né? Saiu do gueto. Todas essas coisas da cultura saiu do gueto. Saiu de pessoas improváveis, pessoas que não tinham condição alguma, mas que fez daquela inexistência uma existência, que fez da sua dor uma produção de um poema. Você vai ver, hoje não, hoje dá uma banalidade, né? Acabamos de saber, né, que é uma banalidade dentro da cultura, que muitas pessoas não estudam, não buscam informação para poder cantar algo com congruência, não só falar de questões pejorativas, mas falar realmente com clareza, com objetividade, montar mesmo, orquestrar. É porque o que falta muitas vezes, até mesmo na própria mídia, é trazer essa clareza, para clarificar a mente do jovem, sobretudo do jovem mais humilde, menos favorecido das comunidades, que sim,
existe uma saída, Wallace, existe uma solução, desde que, como você mesmo disse, o jovem se conheça. Sim. Ou seja, ele saiba o valor que tem. Ele consegue, mesmo dentro de suas limitações culturais, financeiras, socioeconômicas, ser um vencedor dentro do empreendedorismo. Consegue, ainda mais, na nossa época, era mais difícil, porque não tinha tantas ações sociais, não tinha tantos recursos, não tinha tantas informações como os jovens de hoje têm. Não tinha esse advento da internet, de ter Facebook, Instagram, Twitter. Não tinha na minha época. Nós não tínhamos acesso sequer a um aparelho telefone. Ou seja, o conhecimento era mais limitado, era mais difícil, era mais, não vou dizer inacessível, mas, sim. Enfim, era mais complicado mesmo, né? Sim, muito mais, porque não tinha tanto acesso a essas informações. Então, se você quisesse realmente dar um upgrade na sua vida, você tinha que querer com muita força. Porque, imagina, duro, sem recurso, que vai chamar, que é o pobre sem recurso, duro, o pai não podendo dar aquilo que você queria, e aí você vê uma possibilidade gritante aqui. Ou você se marginaliza, ou você vai em busca de informações congruentes que te ajude a galgar aquilo que você almeja. Posso fazer uma pergunta um pouco polêmica e pessoal? Você me permite? Com certeza. Você viveu, morou, enfim, né? Não sei se nasceu no Morro dos Prazeres, mas ficou lá até uma determinada idade. Morei nasci no Hospital da Praça 15, centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. Sou carioca da Gema mesmo. Eu também Por isso que eu recebi o título de cidadão iguaçuano em Nova Iguaçu. Parabéns. Pelo relevante trabalho que nós fomos desenvolvendo através da nossa empresa, a Fly Complock Rai Doces Fino, e a moção de aplauso que recebemos também na Câmara dos Vereadores, por esse processo da vida. O reconhecimento daquilo que você fez. Galgamos. A pergunta é o seguinte, Wallace. Você sofreu tentações? Você acabou de dizer que a questão da marginalização e tudo mais. Ou seja, você acredita que muitos jovens acabam se marginalizando, se envolvendo com o tráfico de drogas, com coisas ilícitas dentro dessas comunidades pobres do Rio de Janeiro e de todo o Brasil? É porque cedem à tentação? Você sofreu tentação? Você tinha tudo para dar errado? Nesse sentido, eu sempre fui diferente dos meus irmãos, né? Um irmão que minha mãe tinha muita preocupação era meu irmão Vanderlei, que ele tinha uma tendência de estar no meio do métier, de estar ali interagindo com o pessoal e não interagindo para influenciar, mas para ser influenciado. Para ser influenciado. E a oportunidade, ela nasce através de uma brecha, através de uma situação. E todos nós tínhamos uma oportunidade na comunidade, ou de ser um avião, né? De fazer um lance, um freelance, entende? Só que mamãe sempre ensinou, ei, na comunidade você não pode ficar na rua de bobeira. Na comunidade você tem que ficar dentro de casa ou estudando. Porque na rua de bobeira pode acontecer algum como é que se fala? Conflito. Sim. E você ficar ali no meio daquela situação. Então minha mãe tinha sempre um cuidado. Quer brincar? Brinca aqui na frente de casa. Quer interagir? Com quem que você está interagindo? Quais são os seus amigos? Com quem você está se conectando? Pelo visto, tua mãe foi uma grande mentora para você. Minha mãe foi. Minha mãe foi uma grande mentora porque, ainda que ela passou por um momento também de declínio na vida dela, concernente aos vícios, né? Ela não deixou que os vícios fizessem dela uma marginal. Pelo contrário, ela buscar recurso para sustentar os 6 filhos. Você quer falar sobre isso? Eu falo, tranquilo, de boa. Você poderia dizer, Posso citar um exemplo dessa questão, até pode servir de exemplo para os nossos internautas. Sim, minha mãe usou cocaína, usou bebida, entende? Num determinado tempo da vida dela, até porque a história dela foi caótica. Perdeu a mãe, tinha 4 anos de idade, o pai a abandonou, entende? Depois já resgatou, mas ao mesmo tempo abandonou. Então ela teve uma situação caótica. E aí, para ela poder se desvencilhar, porque o que é a drogadição? É uma fuga de uma realidade que não quer viver, que não quer ficar pensando. Então aí você vai procurar o quê? Amenizar. Pelo menos eu vou ficar aqui na onda,
não vou ficar pensando nisso e tal, e etc. E minha mãe passou por essa parte. Mas ela veio se converter a Cristo e, através da conversão, ela deixou a bebida, ela deixou a cocaína, ela deixou de fumar, ela deixou de fazer o que ela fazia, porque ela entendeu que ela podia muito mais. Ou seja, você atribui a fé, o poder da fé, o fato de tua mãe ter se libertado das drogas, né? Sim, o primeiro querer dela. Sim. Segundo, a fé. Porque tem gente que fica iludido com isso, né? Tem gente que se esconde atrás da Bíblia, né? Tem gente que se esconde atrás da Bíblia? Tem gente que se esconde. Não, peraí. Isso. Tem certeza que você tá falando? All right. Of course que sim. Sim, tem muita gente aí que fala, esse prega papo é meio, bonito. Esse papo é meio... Isso, tem muita gente que prega, que fala bonito, fala eloquente, mas nos seus bastidores tem seus vícios, tem as suas, suas questões, entende? Só que eu não tô aqui para denigrir a imagem de ninguém. Sim, mas deixa eu chamar uma terceira pessoa pro papo aqui, Fabinho. Tem gente... Fala sério, tem gente... Pô, meu irmão... Você é um cara vivido, Fábio, até meu parceiro de longa data. Tem gente que se esconde atrás da Bíblia? Isso é fato, né, irmão? Isso tem muito aí o que acontece, principalmente na internet. Você não pode acreditar em tudo que você vê. É isso. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que as drogas para tua mãe foi uma fuga, né, ali para ela poder amenizar os problemas dela, ou foi uma questão de opção? Porque assim, a gente tem aquele discurso de que a pessoa ali é falta de oportunidade, ela vira bandido por falta de oportunidade. Então você acha ali que foi um sistema de fuga e não uma escolha dela que chegou a gerar... No caso da minha mãe, eu analisando por quê? Eu passei por um processo com a minha mãe intenso, né? Porque em alguns momentos eu vi, ela não sabia que eu estava vendo. Ela esperava todo mundo dormir para poder usar, né? Em casa, Wallace? No Morro dos Prazeres, né? E aí eu sempre via, né? Ali como indolava, como fazia tudo. Então tinha muitas oportunidades. Só que eu vi que minha mãe teve uma história, depois que eu me tornei psicoterapeuta com especialização em dependência química, aí as pessoas, você foi usuário? Não, minha mãe que foi. Só que eu precisava respeitar a história da minha mãe. Eu precisava olhar para minha mãe não só pelas drogas, não só pelas coisas que as drogas traz destruição para dentro de um lar. Desculpa, mas você não precisou viver em você, ou seja, o contato com as drogas, para se tornar um especialista para tratar desse assunto e ajudar milhares de pessoas. Isso. Mas o contexto da tua situação familiar fez com que você adquirisse essa experiência hoje para cuidar de pessoas não, porque também. Um exemplo. Nós estamos falando do início de uma caminhada, aí já estamos fazendo uma mistura para poder chegar. Por quê? Nessa ocasião eu era muito novo, pequeno, eu tinha 4, 5 anos de idade. Mas eu tenho minhas memórias e eu lembro. Claro. Entende? E aí, a posteriori, minha mãe se converteu, parou. Mas a posterior, ela voltou de novo, teve uma recaída depois de tantos anos, mais de 10 anos, mais de 20 anos, ela teve a recaída. Porque quem já usou, você sabe disso. Você não pode brincar com a droga. Se você brincar com a droga, ela vai te visitar, porque ela te atrai. O cigarro te atrai, a bebida te atrai, a cocaína te atrai. Todas as drogas te atraem. Então, tem coisa que Deus, na sua sapiência, ele vai dizer o que para nós? Fuja da aparência do mal. Não brinca, não brinca com droga. Não, é só um teco. Não brinca com isso. Vou fumar só um pouquinho, um baseado. Não brinca com isso. Vou tomar só um copinho de cerveja. É só um copinho socialmente. Não brinca com isso. Porque se você brincar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Talvez você vai estar passando por uma crise existencial, um problema seu. Eu tinha todo motivo para me tornar um drogado. Fui abusado sexualmente na minha infância, entende? Por homem e por mulher. Aí desenvolvi a bissexualidade por causa disso. E se eu não tratasse, não tivesse um encontro com Cristo, eu daria vazão àquilo que a vida me proporcionou. Mas eu tive que fazer o quê? Me posicionar. Por isso que eu falo sempre que tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de decisão. Eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Se eu quero, vou ficar me vitimizando. Poxa vida, eu passei por isso, por tanto tempo. Fui desprezado por pai, por mãe, por irmão. Isso muda o quê?
Ou seja, o discurso vitimista... Isso muda o que... Não é essa questão. Eu falo o seguinte, tem pessoas que são melancólicas, isso vai de temperamento. O meu temperamento, segundo a Fátima Junk, é colérico com sanguíneo. Então eu já tenho a liderança em mim. Eu já tenho algo em mim que me faz ser resiliente. Eu posso buscar, eu posso me afundar. Porque todo perfil comportamental tem um ponto positivo e um ponto negativo. Todo perfil comportamental tem os seus altos e baixos. Então você tem que analisar quais são as suas escolhas. Eu tinha que decidir. Eu poderia ser gay, homossexual, e etc, etc. Mas eu fiz outra escolha. Eu decidi renunciar àquilo que a carne gritava e seguir o padrão bíblico. O que a Bíblia fala sobre essa pauta? O que a Bíblia fala? O que o Criador fala sobre essa pauta? É normal? Ou é uma questão que entrou depois que Adão e Eva transgrediu lá atrás, e aí foi vindo, e até chegar aqui? Entende? Então, tudo tem uma explicação, igual a ciência. A ciência vai explicar que existem alguns alimentos que ajudam na testosterona e na progesterona. Se você só se alimentar de alimentos que aumentam a questão da progesterona no homem, ele vai ficar meio afeminado, ele vai ficar meio... A ciência vai comprovar isso. E se você também alimentar uma jovem só com alimentos da testosterona, ela também vai desenvolver a masculinidade. Então, são pautas e assuntos que as pessoas não estão acostumadas a tratar, a falar, por causa do tabu que existe, por causa do preconceito que existe, por causa de N fatores que existem. E muitas das vezes as pessoas fogem disso porque ainda não estão bem resolvidas consigo mesmo. Então, quando você está resolvido, você fala de qualquer pauta. Qualquer pergunta pode vir que... Manda pra mim que eu respondo. Vamos entrar numa polêmica aí, vamos lá, polêmica. Fabinho, fala aí. Vamos entrar nosso polêmica produtor. aí. Fala aí, Gida. Pastor, vamos lá. Vou falar como pastor agora. Sim. Agora você vai falar com o pastor? Como não, eu vou perguntar a você como pastor. Como pastor. Isso. Tá. A gente tem esse tema em alta aí, que é a liberação das drogas. Sim. Né? Você já deu pra ver que você é contra. Sou contra. Agora, me diz uma coisa. A maioria dos maconheiros que eu conheço fala que isso aí foi Deus que criou. Fala que é uma planta. Quem fuma maconha vai pro céu, pastor? Então, vamos lá. Vamos analisar. Se aquilo que eu estou me alimentando me causa dependência, eu tenho que deixar. Porque aquilo que não acrescenta, subtrai. E se subtrai, não gera vida, gera morte. Então, tudo passa pelo pressuposto do que ela traz para você. Porque uma coisa, ela te dá uma onda. Quando eu faço uso, eu fico zen. Isso me relaxa. Eu gosto porque me relaxa. Mas o que está fazendo com seus neurônios? O que está fazendo com o teu corpo? O que está fazendo com a sua realidade? Quem fuma maconha? Quem gosta de ficar perto de um maconheiro fumando o seu baseado? O cheiro da maconha? Quem gosta? Só quem usa. Quem não tem costume de usar maconha, não vai gostar de ficar do lado de um maconheiro. Outro dia eu fui com a minha filha na praia, do recreio, e tava lá o pessoal fumando maconha, no meio da criançada, no meio do povo, porque agora tá liberado, então eu fico tolhido da minha liberdade, porque o seu direito é fumar onde você quer. Aí agora eu sou obrigado a fumar fumar o seu baseado junto. Por quê? A fumaça que está inalando ali, eu estou recebendo todo aquele ar. E está gerando informação dentro de mim também. Então eu não estou só me sabotando, eu estou sabotando quem está ao meu redor. Imagina esse pai que tem seus filhos. E aí ele vai e começa a fumar dentro de casa, compra lá o trabete de maconha, e começa a endolar em casa mesmo, fazer o seu negocinho e senta aqui, filhinha, que legal, filhinha. Daqui a pouco aquela filha vai estar também no mesmo caminho.
Você acha Porque- que o pai usando... Desculpa, Não, Wallace, deixa eu não só... acho. Deixa eu só te interromper aqui. Quando os pais fazem senão uso perde da o maconha... raciocínio. Não, fica tranquilo, a gente vai voltar. Você é um cara inteligente, tem um QI, tem uma cognição muito boa. O pai e a mãe que fazem uso de alguma droga ilícita... Vamos citar aqui a maconha, que o Fábio levantou essa bola. Porque a maconha uma bola tá livre, fenomenal. Tá livre, tá muito... A cocaína é uma tá outra muito questão. tá muito normal. Cheirinho da loló e outras- Tá muito normal se falar da maconha hoje. Sim. Né? Era ainda muito polêmico há 20, 30 anos atrás, né? Mas hoje é muito comum. O pai e a mãe que fazem uso da maconha, isso pode causar uma influência muito grande em seus filhos, na sua opinião? Antes responda a pergunta de Fábio. Vai pro céu ou não vai pro céu, irmão? Cara, o maconheiro. Então, dentro disso, dentro dessa questão, não compete a mim dizer quem vai e quem fica. Mas a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você daria, Jesus, desce aqui, senta aqui do meu lado, vamos fumar uma? Jesus vai pegar o microfone dentro da igreja e vai falar, alô, irmãos, a parada é o seguinte, vamos fumar um baseado e tal, você vai fazer isso? Então, eu não preciso dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. É questão de consciência. Cada um tem a sua e vai ter que responder por ela. Agora, em se tratando na questão que você colocou da influência dos pais no filho, isso é 100%. 100% o pai influencia na vida do filho. Ou seja, um pai ou uma mãe maconheiro o pai pode... ou mãe vai influenciar. Ele pode até não fazer a escolha, porque ele vai depender do que ele vivenciar com esse pai, do que ele vivenciar com essa mãe. Se ele vivenciar briga, discussão, xingamento e tantas outras coisas com essa droga, ele vai associar as drogas e não vai querer. Mas se ele vê um ambiente climático, que delícia, todo mundo zen, ele vai querer ficar zen também, ele vai achar normal aquilo, ele vai achar que é legal. Nossa, tá maluco? Você tá brigando por causa da maconha? Pô, lá em casa, pô, é relax. Quando meu pai começa, minha mãe começa, caraca, eu gosto até de sentar na sala, que eu fico ali na onda, na onda, que coisa deliciosa. Isso pode rolar, Wallace? Pode rolar, né, cara? Eu tô fazendo eu tô sendo irônico aqui. Mas eu tô sendo irônico por quê? Porque é uma pauta muito séria. Uma pauta para nós discorrermos com seriedade. Porque isso pode não ser na sua casa. Isso pode não acontecer na sua família, porque você sabe que aquilo que você está usando está te prejudicando. Não está somando com você. Não está acrescentando na tua vida. E eu tenho certeza que não é isso que você gostaria que seu filho fizesse. Você não iria incentivar seu filho a usar uma maconha, uma cocaína, cheirinho da loló e tantos outros psicotrópicos que existe aí, a afetamina que também existe aí, e tantos outras substâncias que estão gerando zumbis, estão acabando com o neurônio, estão fazendo os jovens se tornar escravos, incapacitados, porque estão queimando os neurônios. Então isso é uma pauta muito séria. Se você quer usar, esse problema é seu. Eu não vou ser preconceituoso com você. Você quer usar? Mas depois você vai prestar conta. As suas escolhas são suas. Eu não posso mandar em você. Mas eu posso te dizer que tudo aquilo que não soma, subtrai. E se subtrai, tem fim. Se não multiplica, divide. E se divide, não te leva a lugar nenhum. Então, se de fato você quer viver uma vida extraordinária, pare de ficar no vitimismo. Pare de ficar culpando A e B e C e D e E, porque se eu ficasse parando, perdão pela palavra e pelo erro aqui, mas se eu ficasse pensando nesse viés do sofrimento que eu vivi, pelo desprezo, pelo descaso, pelo preconceito social, racial, todo tipo de preconceito, eu não teria motivo para viver. Porém, eu fiz dos meus limões minha limonada. Eu fiz dos meus nãos o sim para minha jornada. Eu fiz das minhas incongruências, daquilo que não era minha responsabilidade, eram os adultos que me comandavam, eu não deixei que aquilo que eu passei lá atrás me tornasse um vitimista, mas me fez ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou casado, tenho 2 lindas filhas, uma de 3 anos, outra de
11 anos, que fez ontem, passei o dia todo celebrando com ela. Hoje eu estou graduado em marketing, pós-graduado em design e inovação. Hoje eu estou capelão, juiz de paz. Hoje eu estou psicoterapeuta com especialização em dependência química, psicanalista. Hoje eu estou escritor. Hoje eu estou coach. Hoje eu estou um monte de coisa. Hoje eu estou pastor. Porque você está vendo como eu estou colocando? Eu estou. Mas quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou pai de Sofia, pai de Lara Vitória, casado com a mulher mais linda deste mundo, porque é a minha, é o meu colírio. Ela me faz raiva, dá vontade de pegar no pescoço dela. Mas eu não vivo sem ela. Pô, Fábio, vai lá, Fábio. Fala comigo aí. A última pra gente fechar esse tema aí, a gente mudar o assunto. Eu quero ouvir de você, morador de comunidade que veio de baixo. Sim. Tá? O argumento que a pauta tem, né, para a liberação da maconha é que isso pode diminuir a violência. Eu acredito, de fato, que o morador de comunidade é totalmente contra a liberação da maconha. E quem pede isso é o morador da Zona Sul. É o filhinho de papai e mamãe. Sim. Quero saber de você, morador de comunidade. Você acha que liberação da maconha pode reduzir a violência na cidade Não, hoje? vai aumentar a violência. Quem tem condição financeira é que quer usar. Não é o pobre que está lutando pela maconha. É quem tem condição financeira, quem tem grana, quem tem recurso e quer usar na frente dos pais, quer usar nas festas, quer banquetear-se. É esses que querem se banquetear que querem liberar a maconha, porque tem condição financeira. O pobre não tem condição financeira. Vai lá saber quanto que é para adquirir a maconha. Ele tem? Não tem. E quem tem? Que vende, que quer produzir em larga escala. Então ele quer liberar porque ele já tem uma produção. Ah, para de palhaçada. Vamos ser real. Vamos falar a verdade aqui. O nosso... É quem tem, uai. É quem tem condição financeira. É quem tá lá na nata. É que tá lá na nata, no comando. E esquece, forget. Se é pra falar um papo reto, sem curva, essa é a questão. Não é o pobre que tá querendo que legalize. Tem uns pobres escravo mental. Que aí começa a falar, tinha que liberar. Liberar o quê? O que mudou a sua vida? Fumando maconha, cheirando cocaína. O que mudou a sua vida? Então não vem com esse papinho, que essa conversa mole, que aqui não vai colar. Se você me perguntar, eu vou falar dentro da pauta. Porque eu estudei para isso. Eu fui em busca, eu não sou um orador somente, não. Eu vivi dentro da comunidade. E eu sei o quanto que as mães de oração ficam de joelho dobrado, orando pelos filhos que estão lá na drogadição, que estão lá na lá na malandragem, que estavam fazendo coisas erradas. Eu sei o quanto essas mulheres de oração clamam e choram aos pés do Senhor para que Deus liberte os filhos do vício. E eu sei o quanto que elas ficam, ai, meu filho, podia acabar com essa venda de cocaína, de maconha na comunidade, podia acabar com tudo isso. Eu sei, só que uma coisa que ninguém pode obrigar ninguém. Cada um vende o que quer. Cada um produz o que quer. Se o Brasil quer liberar a maconha, a cocaína e todo esse tipo de droga, vocês vão ver o que vai se tornar o seu país. Mas se você quer ter um país sério, com responsabilidade, para de lutar sob pautas que não vai mudar a vida de ninguém, pelo contrário, vai sabotar, vai gerar dor e sofrimento. Pô, eu botei o Fabinho dentro do papo aqui, pô, jogou fogo no parquinho, irmão. O nosso produtor, o Gida, ele gosta de uma polêmica. Quer mais uma polêmica aí? Pô, não, calma aí, cara, deixa eu aliviar o papo aqui. A última polêmica pro pastor. O Wallace tá nervoso, pô. Não, eu fico nervoso nessa pauta, eu fico nervoso. Pastor, vamos lá. A última. Fabinho, vou dar essa moral pro nosso produtor. Pastor, eu entendi o seu posicionamento da maconha, eu acho que o senhor está correto e eu concordo totalmente com você. Agora a gente tem... Para a medicina, existe uma questão de você usar para alguns tipos de enfermidade. A maconha, ela tem um princípio ativo... Um princípio ativo nela, que é a canáblia, que auxilia na confecção de alguns medicamentos, ainda mais aquelas pessoas que sentem muita dor.
Então, na canáblia, existe um princípio ativo ali. Não, uso medicinal, eu concordo plenamente com isso. Porém, também tem que se ter um controle, porque aquilo que é medicinal, tem um monte de gente aí usando que eu falei, qual o nome? Que eu falei... Antidepressivos? Os antidepressivos... mas eu falei anfetaminas, as anfetaminas da vida, né? Quanta gente viciada em anfetamina, em produtos... Que é uma droga também, agressiva. Todos os remédios são uma droga, só que é uma droga lícita. Legalizada. Que gera uma melhora. Porém, o Criador ele já deixou na natureza todos os remédios que nós precisamos. Mas sabe o que aconteceu? É que nós deixamos a visão do Pai para seguir a visão das criaturas e não do Pai. O Pai deixou já tudo pronto. Todo o remédio que você precisa, você encontra na natureza. Só que nós paramos de estudar sobre o que é cada planta. Não era isso que tinha na escola? Tinha lá as informações. Para que serve o boldo? Para que serve esse alimento e tal. Mas parou. Por que parou? Porque não é pauta dos governantes que os seus cidadãos tenham o seu próprio alimento. É pauta dos governantes que os seus cidadãos se tornem escravos independentes daquilo que eles criaram. Igual o plástico, foi criado pelo quê? Pelo homem. E quanto tempo que leva na natureza para se desfazer ali, né? Paty, vou largar a bomba aqui e você conduz o assunto. Você soltou o lança-chama aqui no meio do parquinho. Não, agora tu quer lançar uma granada. Vamos falar da nova droga aí, que está destruindo milhares de famílias, e eu quero um posicionamento seu também como pastor, que é as bet hoje e as casas de aposta. A gente tá vendo que isso tem sido um câncer aí no Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor, pastor. Cristão dentro da igreja, jogando tigrinho, vai pro céu? Eita, agora eu volto a reiterar. Tudo aquilo, eu vou dizer, tudo aquilo que te prejudica, que causa dependência, que te escraviza, que tira a fé autêntica para se misturar, está incongruente com a palavra de Deus. E se está incongruente com a palavra de Deus, com o ordenamento igual, o país chamado Brasil é República Federativa Brasileira, né? Federativa, né? Do Brasil, né? Ela tem uma Constituição, que foi de 88, que minha tia Benedita, ela fez parte da Constituinte, minha tia Benedita da Silva. E dentro dessa pauta, existe ali o padrão de família, existe ali o padrão de um monte de coisa dentro da Constituição. E todas as leis, elas não podem ferir o quê? A Carta Magna. Porque senão ela é inconstitucional. E quem só pode dizer que ela é inconstitucional? O STF e os senadores, que estudam as leis federais, que regem todo o país. E as outras leis que são estaduais e municipais, elas são formadas pelas instâncias, pelas camadas. Por isso que existe federal, presidente, deputado federal, senadores, e aí dentro do Senado vem o STF, a justiça também da lei, né? STF. O judiciário, né? O judiciário, né? O STF. E paralelo a isso que vem os ministérios e etc. Aí vai se desenrolando. Mas a priori, na federal, é isso. Existe a Carta Magna, onde todos têm que ficar regidos por ela. E aí as leis penais, as civis, as leis trabalhistas, as outras leis que cada profissão tem o seu ordenamento, tem o seu regimento interno e tem as leis que se aplicam. Mas todas essas leis têm que estar pautadas e linkadas à Constituição Federal, porque é a Carta Magna. Então, no meu caso, a minha Constituição Federal, abaixo de Deus, em primeiro lugar, é a sua palavra. É nela que eu acredito, ela é a minha Constituição Federal. O restante, eu vou ver o que está de acordo com a palavra e vou viver. O que não tiver de acordo com a palavra, eu estou fora. Liberdade de expressão, liberdade de escolha. Eu não estou ferindo, não estou falando dele, eu não estou falando dela.
Eu não tô falando de ninguém. Tô falando de mim. Então, não cabe... Mas nesse caso aí, se caso aprovarem uma lei do aborto, o senhor vai ser a favor, então? Se o senhor é a favor da Constituição? Não, o que eu disse para ti? Eu disse, tudo aquilo que está fora do ordenamento da palavra de Deus, eu estou fora. Eu não vou entrar dentro do mérito da questão, porque o apóstolo Paulo ele foi muito sábio em falar para Timóteo o seguinte: Timóteo, se aplique em pregar a palavra. Se aplique em falar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, liberta, transforma, restaura e pode acontecer curas. Mas ele veio para salvar, ele não veio para curar. Ele veio para salvar a humanidade. A cura é consequência da sua fé, do seu posicionamento, da sua busca, da sua interação. Então, ou seja, os homens podem criar leis, fundamentar, criar, fazer o que quiser fazer. Porém, eu tenho a minha liberdade de expressão. Eu tenho a minha escolha. Porém, eu não posso pegar da minha escolha e fazer uma regra para você. Você tem a sua regra na tua casa, quem manda é você. Na minha, quem manda sou eu. Pergunta que não quer calar. Crente que é crente, que segue a palavra, segue a regra de fé, ele pode ou não pode apostar nas bets, irmão? Nas loterias da vida, Mega da Virada. Mega da Virada tá aí. Quantos milhões, Fabinho? Você sabe quantos milhões é o prêmio? Eu não sei. Então, mas é dinheiro pra caramba. Então, dentro dessa, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Ou seja, ele pode ou não... Ele pode ou não pode. Não se trata de se ele pode ou se ele não pode. É uma escolha pessoal. Se trata da escolha pessoal dele. Sim. Entende? Se ele quer fazer, é direito dele. É do com seu ele e ponto Deus. de vista, a Bíblia proíbe? Eu não entro, eu não jogo. Só não concorda com isso. Não se trata de concordar. Mas segundo a Bíblia, vai pro céu ou não vai? Aí nós teremos que analisar, ponto a ponto. Eu não posso fechar um assunto se a gente não está discorrendo uma pauta da Bíblia. Nós só estamos apenas fazendo citações, que aí eu teria que apresentar textos e mais textos para comprovar que a Bíblia condena. Aí eu estou mostrando aonde que ela condena e de que forma ela condena. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entende? Aí a gente ia perder muito tempo aqui falando sobre pauta. Mas vamos lá, na sua concepção, pastor Wallace Fly. Na minha concepção, quem joga é um direito seu. Eu não vou dizer para você se você não pode, se você não pode. Leia a Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não sou eu que vou dizer para você se você pode ou se você não pode. Sabe por quê? O Brasil está do jeito que está porque você fica transferindo a responsabilidade. A responsabilidade é sua. O poder é seu. Então, para de delegar para os outros aquilo que é de sua competência. Tem muita gente fazendo coisa errada, dizendo foi o pastor que falou, foi fulano que falou, foi ciclano que falou. E você, tá lendo o quê? Tá se nutrindo de quê? Tá mergulhando em quê? Eu, como psicoterapeuta, psicanalista, pastor, diplomata, eu não tô aqui para tomar partido de ninguém. O diplomata, ele não toma partido, ele está ali para amenizar os conflitos. Ele está ali para trazer benefício para uma sociedade continuar sendo sociedade. Não perder, não deixar de ser sociedade. Então é essa pauta que nós estamos discorrendo aqui, sem religião, sem nada de diplomacia, sem nada. Nós estamos apenas conversando sobre uma pauta muito perspicaz e muito assertiva, ao qual eu quero te dizer, é com você. A escolha é sua, a decisão é sua, o querer é seu. Você quer fazer? Vai lá e faz. Você quer fazer? É com o cara mesmo. Vai. Quer ficar na brincadeirinha? Tá casado e quer trair a esposa? Vai lá e faz. Tá casado e quer viver o homossexualismo? Vai lá e viva. Tá casado e quer ficar vendo pornografia? Vai lá e vê. É um direito seu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas depois você vai dar conta para Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não compete a mim delimitar você. Compete a mim, se você me perguntar, te instruir. A palavra de Deus diz isso, isso e isso, mas é você que decide. Esse é o meu parceiro, o papo tá bom pra caramba por aqui, mas eu preciso voltar pra pauta do empreendedorismo. O Fábio foi catucar o homem, irmão. Volta não, continua. Pô, não, peraí. Esse papo tá quente pra caramba. O parquinho nosso aqui tá pegando fogo, irmão. Muita coisa, cara. O bagulho aqui tá doido, cara. Já vim político,
já vim candidato a deputado, a vereador, já vim candidato a deputado federal. Eu já contribuí para minha nação. Eu vejo muita gente querendo ir abençoar outros países e não abençoa a própria nação. Muita gente chorando pela África, mas não vai no Vale do Jequitinhonha, não vai lá no Cantão do Nordeste para ver a seca que está lá, a ausência de recursos em alguns lugares dentro do nosso país. Eu vejo muita gente com hipocrisia mostrando chorinho ali e gente, tô investindo, e pessoa dentro da própria igreja sem casa para morar, sem lugares sem recursos, sem nada. Eu vejo tanta gente falando, vamos ajudar o país tal, e não ajuda o próprio país. Pelo amor de Deus. Baseado na tua fala, de ajudar, de levar ajuda humanitária para as pessoas, ajudar a sociedade em si. Isso. O empreendedorismo é uma baita de uma ferramenta que, na minha opinião, o empreendedorismo é o caminho mais rápido para prosperar financeiramente. Nada contra o CLT. Eu fui CLT durante muitos anos, mas o empreendedorismo não é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido para você empreender. Empreender e ter sucesso financeiro. Você transformou a venda de balas, eu sou cliente, doces em uma arte com fly com plock. Cara, isso aqui é um negócio muito louco. Como você transformou a venda de balas em uma arte, venda de doce em geral, doce artesanal, diga-se de passagem, muito bons, com fly com plock. Como surgiu essa ideia tão diferenciada e qual foi o ponto de virada que fez isso ganhar notoriedade nacional, irmão? Internacional também. Pô, olha aí, cara. Of course. Então, mas antes de eu falar sobre esse assunto, você falou da questão do empreendedorismo. Que é uma ferramenta para ajudar as pessoas. Que é uma ferramenta, mas só um adentozinho aqui, tá bom? Nem todos foram chamados para empreender, tá? Nem todos têm a capacidade. Tá. Ou seja, o empreendedorismo está aberto a todos. Isso, está aberto a todos. Todos podem ser. Nem todos. Tá. Por quê? Quando você está na CLT, você tem uma... Você vendeu 8 horas do seu dia, ou 12 horas do seu dia. Então você está refém daquelas 12 horas vendidas. E a posteriori você vai poder utilizar aquelas outras 12 horas para fazer o que você... Em suma, você está vendendo o seu tempo. Está vendendo o seu tempo, entende? E está tudo bem. Nada contra quem está na CLT. Porém, se você quer ter uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, uma liberdade de ser o seu próprio patrão, aí vem empreender. Vem empreender, mas saiba que no final, o seu salário é você que vai estabelecer. Você vai ter que pôr a mão no arado mesmo, pôr a mão na massa, criar o seu produto, criar a sua marca, criar a lei da atração, buscar realmente ferramentas congruentes para o seu negócio, para que verdadeiramente você possa ser bem-sucedido. Eu, na minha busca, eu sempre entendi, desde quando Deus me confiou os doces finos, que outrora eu chamava também de balinha, mas depois eu fui estudar. Quem estuda não se torna escravo. Quem estuda vai buscar a origem. E quando você busca a origem, eu descobri que não era balinha. Era doces finos caramelizados. Doces finos caramelizados. Parece que esse nome dá uma outra conotação para o teu projeto, para o teu negócio, para a tua empresa. Foi a primeira coisa que eu descobri. Ou seja, de balinha virou doces finos caramelizados. Porque nunca foi bala. Nunca foi bala. Só foi uma replicação, porque lá na Bahia, eles faziam um doce de coco e depois envolvia no caramelo. E por envolver no caramelo, eles, ao invés de eles botarem uma forminha, eles embalavam no plástico. Então ficava tipo uma balinha. Aí o pessoal chama de bala de coco. Entende? Mas na realidade... Popularizado como bala de coco. Popularizado como bala de coco. Mas nunca foi bala. Sempre foi doces finos caramelizados. Só que no meio do povão, se você quer vender no meio do povão, vai depender do nicho que você está. Se você quer vender no meio do povão, tô aqui com meus doces finos caramelizados, não sei o que lá. Quem vai parar para te ouvir? Ninguém. Que você tá vendendo para um público
diferente. Ou seja, o vocabulário tem que ser diferente. O vocabulário tem que ser diferente para cada que você tá ali. público. Então, o meu público é um público selecionado, não era qualquer público. Eu vendia para alunos, para estudantes, foi onde eu comecei, no Colégio Jardim Alvorada. E do Colégio Jardim Alvorada eu fui vender no meu bairro. Eu gritava, olha a bala, olha a bala. Mas depois eu fui estudar e descobri que não era bala. Eu fiz toda uma transformação no meu marketing, na minha vestimenta, porque se eu vendo um produto fino, eu tenho que ser fino. É igual quando você vai no cabeleireiro ou num barbeiro, você vai lá falar com a manicure, você olha pra mão dela, tá igual a cracuda. Jesus Christ. Ou vai num cabeleireiro, tá com aquele cabelo igual que não tratou. Ou seja, a apresentação do empreendedor faz a diferença? Faz a diferença, porque a primeira apresentação é você. Ah, você quer saber um pouco mais? Vem fazer mentoria comigo. Vem para Startify, que é para o início. Cara, e qual foi o ponto de virada aí dentro dessa pergunta para que você ganhasse a notoriedade nacional e internacional? Qual foi o ponto que virou aí que a galera quer saber? Por que eu falo nacional e internacional? Porque eu tenho matérias em Boston, tenho matérias em outros lugares, em outros países, porque a Globo, a Record, a Band, elas não são só limitadas ao nosso país, elas são nacionais e internacionais. Sim. Então, quando passava as minhas matérias, minhas coisas, o pessoal que é amigos de fora, Wallace, estou te vendo aqui em Portugal, estou te vendo aqui nos Estados Unidos, estou te vendo aqui em outros lugares. Então, não passou a ser só nacional, passou a ser internacional. E dentro disso eu recebi, né, um reconhecimento internacional. Parabéns aí. Ibero-americano, pelo feedback do meu querido diplomata Carlos Souza, conhecido como Sider SDR. Eu recebi lá no Jaçanã, na Fábrica de Cultura Jaçanã, essa homenagem a mim, que foi conferida ao Wallace Fly. Vocês estão vendo aí? Tudo isso aqui só surge por quê? Porque eu não paro. Eu não paro. Eu acredito no potencial, e quando eu vi que o diferencial, eu que teria que causar esse diferencial, o que eu fiz? Eu peguei um doce de morango. Não é morango, é strawberry. O doce de cereja não é cereja, é little cherry. O doce de chocolate não é chocolate, é chocolate. Ou chocolate. O chocolate. Esse ponto de virada, você americanizou os nomes dos seus produtos, dos doces finos, né? É que meu nome já é americano. Wallace, W-A-L-L-A-C-E. Fly, F-L-Y. Eu fui sem mais de colocar o A para tentar ajudar o pessoal a pronunciar, que o pessoal não sabia falar. Falava flee, não é flee, é fly, né? E aí eu fui e botei o A, me lasquei, porque o fly com A é mosca. É esfolar. É um monte de coisa negativa. O fly com A. Ou butterfly, que é borboleta, né? Mas aí tem uma junção. Uma conjunção para formar borboleta. Então eu quis ajudar. Ou seja, até no nome tem um segredo, tem um código aí dentro do nome do fly. Então você, igual pais que saem colocando o nome nos filhos de qualquer jeito. Achei bonitinho, legal, que ele é ator famoso e tal, bota. Vai ver o significado do nome. Não busca a origem, não busca a origem. Por isso que o judeu vence. O judeu, ele faz de tudo para glorificar o nome de Deus. O nome de Alá. Que eles não creem em Jesus. Alguns já se tornaram judeus messiânicos, eles acreditam que Jesus é Deus, entende? Já os outros não, ainda estão esperando o Messias. E os que já se converteram já acreditam que Jesus Cristo não é só um profeta, não é só um sacerdote, não é só um sumo sacerdote. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que não perde batalha. Aquele que vai contigo na jornada. Aquele que é a sua frente e a sua retaguarda. Aquele que te cobre por cima e por baixo. Aquele que vai contigo e rompe. Porque ele é o Senhor do universo. O papo aqui tá ficando pentecostal, irmão. Mas vamos continuar aqui. Deu essa acelerada, essa turbinada aqui. Você já esteve em programas de TV como o do Rodrigo Faro, né? Qual é a história mais marcante que você, Wallace Fly, compartilhou por lá e que tocou o coração das
pessoas. Qual foi a história mais marcante que você compartilhou lá no programa do Rodrigo e que tocou, que você sentiu que tocou o sentimento, o coração das pessoas? Então, na realidade, o Marcos Passo, é pace. Pace. É pace, mas paz, é pace. É, paz em italiano, Isso é italiano, capite bene, ragazzo. Let's go família de Pietê, já é uma mistura. Então, dentro da questão do Hora do Faro, do Rodrigo Faro, eu não sabia que estava indo para o programa do Rodrigo Faro. Mas como assim? Não sabia? Não sabia, porque eles vieram na minha casa gravar um take pro reality show. Aí eles falaram, Wallace, faz 200 doces, traz, que você vai estar participando de um reality show. E o nome do reality show que eles criaram era A Estrela do Doce. E eu não sabia que a Estrela do Doce era eu. Então eles criaram todo um mecanismo para que eu pensasse que eu estava no reality show. E aí, nesse reality show, eles levaram a minha família junto. Eles falaram, sua família já viajou de avião? Eu falei, não, só eu que já tinha viajado. Minhas filhas nem minha esposa tinha viajado. Então elas vão viajar pela primeira vez. Eles pagaram na Azul, depois nós voltamos pela Gol. Mas na ida nós fomos pela Azul. Foi uma experiência maravilhosa. Minhas filhas ali assistindo DVDzinho, né, que tem todo um diferencial, né? Dependendo da camada do voo, né? Tem um diferencial. Então nós vamos um pouquinho meio elitizado. E aí, cheguei lá, tô lá, minhas filhas ficaram num camarim e eles levaram eu e minha esposa lá pro reality show. Aí tá lá, daqui a pouco ele começa com perguntas doidas, perguntas malucas. Aí eu nem lembrava que Noel Rosa era um sambista, não sei se é um sambista. É um sambista. É um sambista. Grande nome da... Aí falou que ele tinha criado o açúcar. Aí eu falei, não, já tinha um monte de pergunta doida que o outro tava acertando. Eu falei, então foi Noel Rosa que criou o açúcar, porque ele adoçava a vida, né, através do samba e etc. Mas naquela hora eu não sabia mesmo, não, quem era Noel Rosa. Eu não sabia. Depois que eu falei, caraca, era um sambista. O Noel Rosa, se não me falha a memória, o Fábio, sambista. o nosso produtor, é um cara muito cheio de cultura, deve lembrar. Eu acho que Noel Rosa é oriundo ali da região de Martim da Vila, de Vila Isabel. Se não me falha a memória. Depois me corrija aí, depois dá uma olhada na produção. Então, Pô, e aí eles... Pra eu não cometer gafe aqui, mas eu acho que Noel Rosa... Porque tem um túnel em Vila Isabel que leva o nome de Noel Rosa, é isso? Não sei. Depois a nossa produção vai pesquisar aí, mas acho que é isso aí. Mas aí dentro disso eu fui e comecei a responder também. Falou que o Santos Dumont que inventou a cana-de-açúcar, acho que foi uma coisa assim. Eu falei, e aí eles acertaram, perguntas absurdas, bugaram né? minha cabeça. Tinha alguém fazendo pergunta nesse reality? Era o Rodrigo Faro que tava lá atrás mandando e o bonequinho que tava falando comigo. Ah, tinha um personagem. Tinha um personagem, montaram tudo. Aí daqui a pouco... Eles me tiram falando que tinha dado um problema no microfone. No teu ponto ali. No meu ponto, aí me tira de cena. Aí nisso o Rodrigo Faro passa e vai pro lugar do boneco. E daqui a pouco o Rodrigo começa a contar a minha história de vida. Aí eu começo a chorar. Porque Foi ao vivo, Wallace? Foi gravado? Foi ao vivo, tá aí, tá na mídia aí. Aí, daqui a pouco, o Rodrigo Faro começa a contar a minha real história de vida. Você é o Wallace Fly, que vende até às 3 da manhã os seus doces e tal, e tal, e tal, e tal. E começou a contar. Você é escritor, você é isso, aquilo, aquilo. Aí daqui a pouco ele vai, você sabe com quem você tá falando? Aí eu não tinha captado ainda a voz. Aí você disse que queria conhecer uma pessoa que você admirava muito, e era ele, que era o Rodrigo Faro, da Record, né? Aí eu fui e falei, sim, o Rodrigo Faro. Então ele foi, então olha aqui, Ah, que maneiro. Comecei a chorar lá, dei um abraço nele tão forte, que eu não acreditava. Aí ele falou, Wallace Fly, não é nada de reality show, nós criamos tudo isso aqui para mostrar o quanto que você, rapaz, marca tantas vidas, tantas pessoas, tantas famílias, com a sua história, com a sua maneira de ser. Até me emociono, né? Porque... Pô, que bacana isso, forte, velho. né? Deixa eu te, dentro desse contexto, irmão. Rodrigo Faro, assim, você é demais. Para um cara que veio de uma família humilde, de um local humilde, eu preciso de mais de uma vida de muitas batalhas, de muitas dificuldades, de muitas barreiras,
que tentaram te paralisar, né? E já vi que você é um cara imparável. Sou. Eu já vi que você é um cara imparável. Você se declara um cara imparável? Me declaro um cara imparável porque quem não me deixa parar habita em mim. Uau. Cara, assim, você saiu de toda essa dificuldade, todas essas limitações e foi parar em um dos maiores programas de auditório do Brasil, que é do Rodrigo. Eu tive o prazer de estar na casa do Rodrigo Faro. Enfim, mas isso é papo para uma outra hora. O que você falaria para esses jovens, sobretudo para os jovens que têm uma mente empreendedora, mas, como eu disse, que têm dificuldades pela localização, para onde mora, né? Para onde a dificuldade socioeconômica da família. Você saiu de lá e conseguiu pisar num palco de um programa que é assistido por milhões de pessoas. Que dica, que conselho você daria para esse jovem que acha que não dá para chegar, velho? Mas você chegou. A primeira coisa que eu falo que quando Deus escreve a nossa história, nada está limitado àquilo que nós estamos vendo. Porque, em primeiro lugar, Deus não precisa que você esteja no palácio para te reconhecer como filho. Ele precisa que você reconheça a si mesmo aonde você estiver. Segundo ponto, você precisa ser firme, constante e abundante naquilo que você decidiu fazer. Porque você está sendo assistido por milhares e milhares de pessoas e você não sabe quem são elas. Terceira coisa, você precisa ser verdadeiro, autêntico. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa copiar ninguém. Alguns me perguntaram, Wallace, mas você plagiou o rapaz que andava de terno, de gravata, que vendia o amendoim no viaduto de Botafogo. Comprei muito amendoim. Você copiou ele? Não. Eu comecei a fazer direito. E como eu não tinha dinheiro, não tinha recursos financeiros, então eu acordava 3 da manhã para fabricar meus doces. 8h30 eu tinha que já estar no Fórum de Nova Iguaçu para fazer conciliação, porque desde o primeiro período de direito eu já comecei a interagir com a ambiência do direito. Então eu tive que colocar terno, gravata, para poder atender os doutores. E a partir dali que eu comecei a andar de terno completo. E aí eu vi que facilitava, que de um lado eu botava o saquinho, do outro lado eu botava as moedas, do outro lado eu botava as notas, então eu vi que facilitou a minha vida. E quarto, facilitou minha vida por quê? Porque eu criei uma nova maneira de vender os doces, uma nova forma. Mas não foi plagiando ninguém, foi por uma necessidade que eu fazia direito, eu tranquei direito, porque um determinado banco, eu fui para dar palestra, eu fui impedido de dar palestra, por quê? Porque eu não tinha um marketing. Eu era um marketing ambulante, porém não tinha um marketing de profissão. E aí eu tranquei direito no 4º período que eu tinha passado para o 4º período de direito da faculdade Gami Souza e fui fazer a faculdade de marketing, ao qual eu me formei com a doutora Denise, com a professora Denise e tantos outros professores que marcaram a minha vida. E foi aí que criou-se tudo. Então, seja autêntico, seja você, busque informação congruente, atenda o cliente da forma como você gostaria de ser atendido, se vista da maneira como você gostaria que o outro te atendesse. Eu acho que, já te dei um spoiler daquilo que você encontra na minha mentoria. Meu parceiro, no Morro dos Prazeres, você enfrentou alguma discriminação? Fala a verdade, tá? Não poupa ninguém aqui, não. Porque eu já vi que você é um cara de verdade, você é um cara de olhar no olho, entendeu? De sentimento, de emoção. Você já falou que é colérico e sanguíneo. Sim. Você ficou perceptível na nossa entrevista. Você enfrentou discriminação e dificuldades escolares? Tem alguma história marcante dessa época que carrega com você até hoje? Você gostaria ou não gostaria de falar sobre esse assunto? Se houve ou se não houve algum tipo de discriminação? Aconteceu vários tipos de discriminação, que eu já até falei no início. Social, racial, cultural, intelectual. Alguma que você queira destacar, alguma importante? Na infância você passa por diversas ações. E eu tinha 6 anos, hoje eu tô com 41. Ao longo da sua história. Ao longo da minha história aconteceu quando eu saí na Globo. Eu já tinha saído no É de Casa com a Patrícia Poeta e a Cissa Guimarães. E o outro, eu esqueci o nome do outro apresentador. E aí veio uma outra pauta que era para mim participar do programa da Ana Maria. Só que nós estávamos no meio da pandemia.
E o programa era para poder falar que eu estava agora residindo na Taquara e quem quisesse da Zona Oeste poderia contratar. Então a pauta era sobre isso. Aí o diretor, ele não sabia quem era eu, ele não se deu olha como é que esse pode ser um diretor. Ele não estudou, ele não foi saber quem era a pessoa que ele iria entrevistar. Ele nem sabia quem eu era. Sabotou toda a matéria. Coitada da Ana. A Ana, graças a Deus, a Ana salvou, que ela falou que era o menino que vende bala no Rio de Janeiro e não é de casa, me apresentou como empresário. Me apresentou como aquilo que eu sou, de fato e de verdade. Sou empresário, sou empreendedor. Empresário porque tem CNPJ. Empreendedor por quê? Porque estou vivendo a minha jornada com um único produto há 25 anos. 25 anos comendo bebendo da mesma fonte, comendo do mesmo alimento. São 25 anos. Eu não fico trocando. Porque eu não sou ambulante. Porque eu não sou camelô. Porque eu não trabalho com produto dos outros. Eu que produzo. Então eu não sou camelô e não sou ambulante. Eu sou um empreendedor artesão que cria o meu próprio produto, dei nome a eles, porque eu sempre entendi que todo mundo precisa ter identidade. Quem não tem identidade não pode ser Marcos Pater. Entende? Para ser Marcos Pater, tem que ter identidade, característica. Tem que ser original, né, Negão? Tem que ser original. Você criou aí, ó, um mecanismo. Ó. Você botou uma divisória aí na barba pra dar um pá. Pô, Pô, peraí. Tu tá querendo dizer que eu... Vem cá, tu tá querendo dizer que eu pinto a barba, não? Você criou. Você tá querendo me perguntar se você pinta a barba? Vai tá marcando aqui, ó. Eu não... Ó, deixa eu falar aqui o negócio. Eu sofro essa pergunta, né, direto. Eu sou abordado na rua o tempo todo, que a galera me perguntando, vem cá, eu fico olhando assim, minha esposa fica até com ciúme. O pessoal olha pra minha barba. Pois não, pode falar. Eu tô curioso com a tua barba, irmão. Falei, mas curioso, como assim? O que você quer perguntar? Quer perguntar alguma coisa? Sim, eu quero perguntar, cara. Desculpa aí, mas você pinta a barba? Qual é a minha resposta? Claro que não. Quem pinta é o meu barbeiro. Eu quero mandar um beijo pra ele. Ó, e pago caro por isso. O Gleison Castro. Beijão, meu parceiro. Tamo junto. Você faz um trabalho excepcional. Eu não pinto nada, irmão. E também não sou botafoguense. Esquece, tá? Pegou, sou flamenguista, irmão. Ele não pinta, é um profissional que pinta. Eu nem meto a mão pra sujar minha mão de tinta, sou algum bobo, pô. Mas vamos lá, irmão. Então, dentro disso... Foi isso que aconteceu. Eu posso fazer, assim, dentro desse contexto, essa pergunta. Não, é porque eu não concluí. E aí, eu tinha acabado de gravar com a Globo pra... Não é de casa. Não, pro Mais Você. Sim. Eu gravei pra poder enviar pra Ana. E aí, no mesmo dia, eu sofri um preconceito racial. Pô, velho. Caraca, eu ia te perguntar sobre isso. Dentro da Telerio. Aí, porque eu cheguei apresentando todo bem vestido, que eu sempre ando bem trajado. Aí o cara falou, como pode você, preto... Não, mas pera. Quem falou isso com você? Um senhor... Dentro da... No mesmo dia... Dentro dessa empresa que você falou. Dentro da Telerio. Se quiser puxar na câmera, você vai achar. No mesmo dia que eu gravei o programa para a Ana Maria, foi no mesmo dia que eu passei pelo preconceito racial. Só que eu não trabalho em cima da pauta de preconceito, porque eles que têm preconceito, eu tenho conceito. Eu estou bem resolvido em que eu sou. Me amo, negro caro. Eu amo quem eu sou. Negro caro foi bom, hein, parceiro? É isso que eu sempre falo em todas as matérias que eu saio. Eu falo, negro caro, ó. Me amo. Então eu não fico surfando nessa onda de fazer segregamento, de fazer diferenciação entre cor, entre raça, entre etnia, entre pobre, entre negro. Não. Mas esse sujeito, ele falou com você assim... Falou assim, ó, olha como ele falou. Você me olhou assim de alto e embaixo. Preto? Nem eu me visto assim. Por que você tá vestido assim? Você falando inglês, francês. Aí eu falei, peraí, não, isso não tá acontecendo comigo. Peraí. É isso mesmo que eu tô entendendo? Aí ela... Tinha alguém próximo assistindo? Sim, a atendente. Dentro da empresa? Dentro da empresa, da Telerio. Atendente vendo.
Você estava trabalhando ou foi Eu comprar tava alguma coisa? trabalhando, vendendo os doces. Paradas, Isso. os doces finos E ali, aí passei... Então subiu uma ira dentro de mim, me deu a vontade de dar um soco na cara dele. Mas eu era pastor, não ia pegar bem. Mas eu não aguentei, eu falei, Jesus... Um soco santo. Não. Eu falei, Jesus, me segura aqui. Jesus, me segura aqui. Eu fui até ele. Com aquele olhar, né? Aquele olhar que mira, né? Não é qualquer olhar que mira. Olha aqui. O Senhor deu sorte. Porque eu não tô aqui para fazer sensacionalismo. Não tô aqui para falar de pauta para chamar atenção para mim. Que eu não preciso de ninguém. Para isso que eu tenho um Deus que me sustenta e as pessoas certas para abençoar a minha vida. Porém, o Senhor deu sorte, que a minha vontade era de dar um murro na tua cara. Tu falou com ele isso? Falei. Um murro na tua cara e te algemar agora. Porque na época eu já era diplomata, tenho 4 anos de diplomacia. Eu poderia te autuar agora e te levar pra cadeia agora. Porque agora é crime inafiançável. Só que já tava uma polêmica de coisa de negros. A pauta era racismo. negro. E eu não queria ser... racial e tudo mais. Isso, eu não queria subir para ser mais um ali e ficar se vitimizando. Você não queria palco para isso, você não precisa disso. Eu não preciso disso. Então eu falei, segurei, peguei ele e falei, ó, se eu tenho sorte que eu sou homem, primeiro eu sou homem, mas homem de Deus. Porque a minha vontade é te dar uns tapas e te levar, chamar a polícia para você sair daqui preso, algemado. É um crime. Porque é um crime. É um crime, é um absurdo. Porque você não tem que ser reconhecido pela sua cor. Cara, você tem que ser reconhecido pelo que você é de verdade. Wallace, assim, é triste uma situação como essa. Eu tô vendo ali o nosso produtor, o Fábio. Ele tá coçando ali. A boca ali tá coçando pra ele fazer uma pergunta. Eu sei que tá, irmão. Fala. Manda logo essa pergunta. Deixa fluir. Pode tocar que a gente precisa apresentar nosso amigo aí nas considerações finais. A gente já tem 1h10 aí de entrevista. Mas deixa pra galera aí que quer a parte 2, que a gente vai trazer as partes polêmicas na parte 2. Olha aí, ó. O nosso produtor, ele tá falando, abriu aqui pra gente fazer a parte 2, o segundo episódio com o Wallace Fly, pastor, diplomata, enfim, esse cara incrível aqui. E eu preciso fazer uma pergunta antes da gente ir para as considerações finais aqui, cara. Se você pudesse dar um conselho para o Wallace, lá pequenininho, lá do Morro dos Prazeres. O Wallace, com 6 anos, começou a ajudar a mamãe ali, vendendo os doces industrializados, que hoje se tornou um artesão dos doces, um grande empreendedor, um empresário de muito sucesso, de muito reconhecimento, pastor evangélico, diplomata, um cara conhecido nacionalmente, como você mesmo disse, internacionalmente também, através das matérias, da própria mídia, né, das redes sociais. O que você diria para esse Wallace de 6 anos que começou vendendo doces? Ei, menino! Continue focado! Acredite em você! É isso mesmo, sorria! Sorria, isso, eu sei que você quer chorar, mas não é pra você chorar não, sorria! Caraca. Porque o mundo não precisa saber. Basta que o teu Deus saiba, ele te fez promessa grande e ele vai cumprir. Só não desista, não saia da tua jornada. Uau. Suporte a tua afronta, suporte, vai! Acredita! Tá todo mundo te desprezando agora, mas suporta aí, segura! Isso, segura, sorria. Isso, sorria. Isso, sorria. Não se abata. Não se abata. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Só não desista. Continua acreditando no teu potencial. Porque você é surpreendente, você vai ser surpreendente. Você marcará a sua geração, você marcará a sua história, você fará algo extraordinário. Ó. Espera 2024,
vai chegar e você vai criar o seu movimento, o Despertar, o Wallace Fly. Você vai criar o seu movimento sobre mentalidade, que é o Despertar, o Wallace Fly. Você vai criar o Diamond to Fly Business, que é desenvolvimento pessoal e do business, que você vai criar e vai ser um sucesso. Vai vir pessoas, personalidades, Sidney Conexão, vai vir um Eloy que fala, olha, como é que é? Como é que é? Aí não, varão. Aí não, varão. Pega! Então não desista, filhão, calma. O seu momento atual não significa que será o seu futuro. Aguenta firme. Uau. Aguenta, não recua. Acredita em você, acredita na tua história. Pode todo mundo te desprezar, pode todo mundo te desconsiderar. A vida vai ter disso, vai ter um monte de pessoas que não vão acreditar em você, não vai acreditar no teu potencial, vão tentar te sabotar, vão tentar paralisar o teu sonho, vão tentar fazer você não seguir adiante, mas não olha para essas pessoas. Mira na cruz de Cristo, mira em você, mira no teu potencial, acredita, vai avante, Deus é contigo e Deus vai te dar uma família. Você não vai ser nada disso que as pessoas falaram que você se tornaria. Você vai ser pai de 2 lindas meninas. Sofia vai ser a sua primeira, mas antes de Sofia você vai conhecer uma mulher extraordinária chamada Raquel, que vai saber de toda a sua história e não vai ter preconceito com você, mas vai te amar intensamente e vai te dar 2 lindas filhas. A primeira se chama Sofia e a segunda se chamará Lara Vitória. E você vai ser extraordinário. Você vai ser extraordinário porque você não desistiu. Você acreditou e foi em busca. E mira mesmo, estuda. Não importa se você está falando quem é muita coisa, não é nada. Não importa, não se encaixa nisso aí, não. Pega, estuda mesmo, se torna o que você quiser se tornar. Faça tudo o que você tiver que fazer. Faça tudo o que você tiver que fazer. Ainda que os outros zombem de você, fale de você, não acredite em você. Vai lá e faça, porque quando você precisar usar as ferramentas, elas vão estar disponíveis para você. Wallace, menino para alguns, mas para Deus você é um homem de valor. Garoto para alguns, mas para Deus você é alguém que vai potencializar multidões de nações. Só acredita e seja autêntico, seja verdadeiro, seja você de verdade. E o restante, esquece, forget, já aconteceu. Acredita e vai. O Wallace Celestino da Silva, que agora é o Wallace Fly, o que vai voar para as nações. Rapaz, que isso, Brasil! História emocionante. Que momento aqui no nosso podcast. Que doideira, irmão. Caraca! Deus! É isso. É sobre isso, queridos. É sobre isso. Sem máscara. Sem parecer. Uau. Parecer e sem formosura. Chore o que você precisar chorar. Sorria quando você precisar sorrir. Fique sério quando você precisar ficar sério. Mas seja você. Não monte um personagem. Seja você aqui em qualquer lugar. Sabe por quê? Personagem só dura uma temporada. Vai ter que trocar. Porque ele não se perpetua. Porque cansa. Mas quando você é autêntico, você entrega com verdade no olhar. Você entrega com o coração. E quando você entrega com o coração, você entrega com a alma. E quando você entrega com a alma, você gera uma frequência extraordinária que vai dissipando qualquer treva que queira estar. Qualquer pensamento negativo, qualquer energia negativa, ela é dissipada porque o bem sempre vencerá. Então guarde isso, foque nisso, porque não é os seus títulos que vai dizer quem você é, mas quem você é de verdade. E eu sou filho
filho de Deus, casado com a mulher mais linda desta vida e pai de Sofia e de Lara Vitória. Esse é o Wallace Fly. Só vem. Aplausos aí para o Wallace Fly, meu irmão. Que entrevista maravilhosa, que papo incrível, enriquecedor. Cara, foi fantástico, foi surreal o que aconteceu aqui nos nossos estúdios. E eu quero te agradecer demais, irmão, demais. Já vou pedir você aí, na hora que você se recompor, para deixar as suas redes sociais para os nossos telespectadores. Eu quero aqui também fazer o agradecimento à galera aqui do Portal do Gida, a galera que produz aqui o nosso podcast. O Fábio participou, meu produtor, participando diretamente da entrevista aqui. Foi muito... Tacou fogo em tudo aqui, o bagulho ficou doido, irmão. Mas vamos lá, ó. Quando quiser treta, me chama. Ele gosta de uma treta. Esse gosta de uma treta mesmo, arrumada. Pode deixar que você vai ter participação nos outros episódios, Fabinho. Seguinte, em algum lugar da tela tem uma oportunidade para você. Em algum lugar aqui tem um QR Code, você vai ler. Tem uma mega oportunidade para você, que é o Mapa da Pizza Lucrativa. A nossa equipe criou um combo de produtos, que são e-books, o meu livro, A Jornada do Vencedor como o Fracasso Pode Te Levar à Vitória. Curioso, né? Para conhecer. E uma metodologia que nós desenvolvemos para você criar, gerenciar e ter uma pizzaria ou um restaurante de sucesso. Grave esse nome, o Mapa da Pizza Lucrativa. 8 módulos de vídeos gravados em 4K e uns e-books maravilhosos para empreendedorismo que vão fazer com que você alcance o sucesso. E tudo isso que eu falei, muito mais, por apenas R$ 129,99. Em algum lugar dessa tela, leia o QR Code, tem acesso a esse material. E também aqui o nosso patrocinador. Deu uma fome nesse papo, como diz um primo meu lá da Bahia, conversa pura da gastura. Rolou aqui a pizza do Vô Vicenzo, Pizzaria e Trattoria, a melhor pizzaria do Rio de Janeiro. Você precisa conhecer. O QR Code do Instagram do Vô Vicenzo está aqui em algum lugar. A unidade fica em São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Mas você pode se conectar às redes sociais e conhecer esse trabalho incrível e também se conectar com a galera caso você queira levar alguma unidade aí para algum lugar do Brasil e também empreender numa área que dá muito sucesso, que a pizza, se você não sabe, é o segundo alimento mais consumido no Brasil depois do arroz e feijão. Fica a dica para você que quer empreender e ter sucesso. Wallace, meu irmão, tamo juntasso demais. Pô, cara... Você tem que se inscrever nesse canal do Marcos Patti aqui. A galera tem que compartilhar esse teu vídeo, que isso aqui vai impactar o mundo, Wallace. O mundo. Então, ó, dica do Wallace e do Marcos Patti pra você. Wallace Fly. Compartilha esse vídeo dessa entrevista com o Wallace Fly. Esse cara incrível. Curte, deixa o seu comentário. O que você achou de toda essa emoção que rolou aqui, toda essa sinergia, a energia, o ambiente, a atmosfera tava demais, tava incrível. Então essa galera precisa comentar, compartilhar esse vídeo, claro, se inscrever aqui, tocando no sininho da Vaca Suíça para receber as notificações. E segue o Wallace Fly nas redes sociais. Wallace Fly Oficial, para quem quer contratar para palestra e mentoria, pregações e eventos. O Wallace Fly Oficial. E quem precisa de doces finos caramelizados de alta patente, Fly com Block High, La Crème de Fruit La Passion Milk Coconut, é na Wallace Doces Fino. Se você digitar Wallace Doces Fino, tanto no Google, tanto no seu Instagram, no Facebook, você encontra, ok? Vai estar acontecendo algumas modificações lá, porque agora eu já posso falar somente de doce, porque o doce que vendia o doce já está divulgado. Então agora pode só existir o doce, porque o doce já foi comunicado. Então vamos junto, o Wallace Fly aqui, direto de Marco Patti, Aragato, of course. Foi show de bola, meu amigo. Obrigado, irmão. Gratidão, tamo junto. Até a junto, próxima. Até.